Olá, minha gente, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise fílmica. O Olhar de Ulisses, Ulisses Gazet. Esse filme de Theo Angelopoulos, de 1995, é um filme marcante. Ele fala sobre a destituição de uma cultura, mas que teria sido observado por uma vez, ou pela primeira vez, pelos irmãos Manaques. Esse olhar sobre os Balcãs, ou as mulheres balcãs, fiandeiras, né, que faziam dali a sua existência permanente para todo o infinito, através da captura cinematográfica dos irmãos Manaques, né, as mulheres que transformavam o algodão em tecido para as roupas necessárias à sobrevivência do ser humano, a regiões onde o inverno, né, chega a 40 graus negativos. Então, o olhar de Ulisses é a história de um cineasta, um produtor de audiovisual, conhecido como o Sr. X, interpretado pelo Harvey Keitel, que vai em busca das 3 bobinas desaparecidas e nunca antes reveladas, produzidas pelos irmãos Manaques. Conta do regime político da época, dos irmãos Manaques teria sido assassinado, e as bobinas acabaram se perdendo, e a cidade onde eles tinham um estúdio, né, de fotografia e cinematografia, onde estariam lotados na cidade de origem deles, teria sido, apesar de continuar de pé, né, o estúdio não foi destruído, mas esse material teria se perdido no translado. E o Sr. X vai em busca dessas 3 bobinas e da revelação dessas 3 bobinas. Então, a ideia, inclusive, dos irmãos Manaques, de um dos irmãos Manaques, de filmar um barco azul saindo do porto, onde Ulisses teria partido para a sua jornada, né, que a gente conhece como a Odisseia, e eles foram capazes de catalogar vários trabalhadores, vários personagens da história da época, daquela cultura balcã que estava ameaçada pelos conflitos territoriais, políticos, né? E pelas mudanças sociais da época, culturais da época. Então, os irmãos Manaques teriam produzido esse catálogo das gentes, né, balcãs, e, inclusive, as mulheres fiandeiras são a única imagem que se tem notícia dessas 3 bobinas restantes do trabalho que eles teriam feito por essas regiões e catalogando, né, em encontro a esse povo que era originário, né, e que também, por conta da da Revolução Industrial, né, da chegada da máquina, né, a maquinização de tudo, a gente já tem, então, máquinas cinematográficas, imaginem o resto, né, máquinas de guerra, tiros de canhões, a gente está falando exatamente do período de 1950, naquela região fortemente atingida por guerras, né. Então, esse filme do Theo Angelopoulos, ele tem esse caráter documental, embora seja uma ficção, e está disponível para vocês assistirem, né? Ele tem um ritmo muito particular, costuma-se dizer que o Theo Angelopoulos é um cineasta de um ritmo mais lento, né? As tomadas são longas e a história ela não é dada por completo para o espectador. Então, há, por exemplo, personagens femininas que a gente não sabe a história delas, né? E essas personagens interpretadas por uma mesma atriz, elas vão se modificando ao longo da trama, diante da busca do Sr. X, né? Por esse olhar de Ulisses, tentando recuperar uma visão de si mesmo e desse homem originário que é o aventureiro Ulisses, tão
importante para a literatura mundial e ainda tão celebrado, né? Ele com o seu pensamento de confrontar, por exemplo, o Canto das Sereias, né? A gente sabe que pela mitologia, na Odisseia, Ulisses vai pedir a seus comandados, né, que o amarre no mastro do navio, colocando cera de abelha no ouvido dos seus comandados para que eles resistam ao canto das sereias, mas o Ulisses ele quer ouvir esse canto e experimentá-lo sem se render, né? Amarrado, ele resiste a esse poder de sedução das sereias, né? E tanto nesse caso como em outros momentos da Odisseia, vai tomar decisões importantes que dizem de um racionalismo, sobretudo nesse caso, um racionalismo masculino. Então, é um filme que traz esse primeiro olhar sobre as mulheres trabalhadoras, fiandeiras, né, que teciam a sobrevivência da raça humana, e, de certa maneira, há esse contraponto, né, de ser o personagem principal, o observador do narrador, né, o observado do narrador, ou seja, acaba sendo uma narrativa masculina. Então, é interessante que a gente possa ver o filme, né, a atuação magistral do Harvey Keitel, e o Theo Angelopoulos deixa para a gente, além de muitos outros filmes da sua filmografia, essa preciosidade que é o olhar de Ulisses Gazé. Então, fica aqui a recomendação e alguma sugestão para que a gente possa inserir nesse cenário, né? É importante ler alguma coisa sobre a cultura da época, uma cultura que se pautava, sobretudo, nessa celebração dos encontros familiares, né? Há alguns traços culturais ali que coincidem com os nossos e que uma visão política diferente, né? Sobretudo de dispersão desses laços familiares, dessas preciosidades burguesas, né, como, por exemplo, um casarão, um piano, uma reunião de família, uma confraternização de festas de final de ano. Esse mesmo personagem do Harvey Keitel, o Sr. X, ele vai se ver em situações de outros períodos da vida dele, como, por exemplo, a infância e a adolescência, onde esses valores estão, por conta das circunstâncias políticas e sociais, sendo revistos. Então, a gente mergulha nessa ascensão de um poder e na destituição, na horizontalidade desses referenciais políticos, por exemplo, como o Lenin, né, que a gente vai ver no material de divulgação do filme, está ali sendo destituído de seu poder, né? Então, fica a recomendação, vamos adiante, boas análises, boas pesquisas e bom filme.